Olá, que Deus abençoe muito a sua vida. Olha, eu quero dizer que eu gravo estas mensagens, assim como outras, com um único intuito: poder lhe ajudar, que através delas você possa alimentar-se espiritualmente falando, possa ter aí o alimento da sua fé, o alimento do seu espírito, para que assim você possa então estar mais apto, você possa estar mais capacitado para poder vencer os obstáculos do dia a dia. Hoje nós vamos falar aqui sobre anorexia. Iremos fazer um paralelo, vamos chamar de anorexia física e anorexia espiritual. Vamos começar aqui então falando sobre anorexia física. Claro que nós buscamos algumas informações para poder falar sobre isso, até porque não somos médicos, mas eu achei muito interessante esse assunto porque nós percebemos isso também na vida espiritual de muitas pessoas. Se tratando da anorexia física, ela é um distúrbio alimentar que com certeza compromete a saúde da pessoa. Para ser mais específico para você, a pessoa anorexa ou que é acometida dessa anorexia, ela tem um distúrbio na sua alimentação, na ingestão de alimentos. Ela se alimenta pouco, ela tem, digamos, até pouco interesse na própria alimentação. Lógico que isso irá comprometer a saúde dessa pessoa. Ela acaba perdendo a massa corpórea, ela perde gordura corporal, ela perde a musculatura, que é a massa magra, e isso acarreta problemas físicos nesta pessoa. Ela passa a se tornar um indivíduo mais vulnerável, mais fraco, sua imunidade muito fraca. E se você fizer um paralelo disso com a vida espiritual, você vai ver que tem muita ligação, muita ligação. Um detalhe a respeito da pessoa anorexa é que esse distúrbio ele é provocado por uma imagem errada do seu próprio corpo. Ou seja, a pessoa ela se olha no espelho e ela sempre se acha acima do peso, ou digamos que ela está gorda, que ela está obesa. Ela tem uma imagem distorcida de si mesma. É uma imagem distorcida de si mesma. Se você trouxer para a vida espiritual, muitos hoje também estão aí sofrendo de um distúrbio de alimentação no que diz respeito aos assuntos espirituais. Muitos que tem ficado por muito tempo sem fazer a ingestão de alimentos espirituais. Pessoas que acabam ficando um período muito longo sem receber ou sem alimentar-se o seu espírito, alimentar a sua fé, porque você sabe que assim como o teu corpo físico precisa do alimento, o nosso espiritual, a nossa fé, ela também precisa ser alimentada. E o alimento da nossa fé se vem pelo ouvir a palavra. E existe alguns outros elementos também nesta alimentação, além da meditação na palavra, a oração, os jejuns, que também passam a ser, olha que interessante, o jejum no lado espiritual é um alimento também. Bom, mas eu quero aqui ressaltar sobre os perigos, sobre o perigo, sobre o quão agravante é a pessoa ficar sem se alimentar o corpo físico, sem alimentar o corpo físico, bem como também é agravante ficar sem alimentar o corpo espiritual. Assim como a pessoa que ela tem o distúrbio alimentar da anorexia, que foi provocado por uma falsa
uma imagem errada de si. A pessoa se olha no espelho e se julga sempre acima do peso. O anorexo espiritual, ele também tem uma imagem errada de si. Ele nunca percebe que precisa de um alimento. Ele se julga autocapaz, ele se julga autossuficiente, ele se julga como se não precisasse de mais. E essa falsa imagem de si vai levando a pessoa por um período muito longo sem receber o alimento espiritual. Ora, a pessoa que sofre da anorexia física, digamos assim, vamos tratar assim no nosso vídeo, ela vai aguentar, ela suporta ficar tempos assim, ela suporta ficar, digamos, meses. Há relatos de pessoas que sofrem disto há anos. Só que vai chegar uma altura da sua vida que a sua saúde, o seu corpo físico vai estar tão debilitado que ela vai sucumbir, que ela vai definhar. Na vida espiritual, o indivíduo que também sofre de uma anorexia espiritual, que não se alimenta, não busca o alimento espiritual, ele pode suportar por um período, 2 ou 3, seja lá quantos forem. Mas a verdade é que vai chegar um momento em que ela não vai ter o suficiente para poder vencer os seus problemas. É onde a pessoa começa a sucumbir, é onde a pessoa desanima totalmente da fé, é onde a pessoa se afasta de Deus, se afasta do caminho. Bom, eu quero usar para vocês um exemplo bíblico para que isso possa, tanto para mim quanto para você, nos ajudar na nossa vida espiritual. Se você puder acompanhar depois na sua Bíblia, anota aí, o livro de Atos, no capítulo 14, no versículo 19, fala sobre o apóstolo Paulo, o início da igreja. E quando Paulo, ele teve a sua conversão, ele saiu evangelizando por outras cidades e países. Em uma destas cidades, Paulo, quando estava com o seu, digamos, companheiro de fé, Barnabé, ele chegou a uma cidade chamada Listra. Você vai acompanhar isso em Atos 14, versículo 8. Eu vou ler do 19 em diante, mas só para lhe dar uma introdução do que aconteceu aqui. Quando Paulo e Barnabé chegaram a essa cidade de Listra, que era um distrito da província romana da Galácia, quando eles chegaram nessa cidade para evangelizar, Paulo, ele chegou até pelo poder de Deus, pela fé, na autoridade do nome do Senhor Jesus, Deus usou ele para fazer alguns milagres ali. A Bíblia cita que ele foi usado para poder curar um aleijado de nascença. Então, aquilo dali chamou a atenção da cidade. Inclusive, Timóteo, que foi um discípulo muito conhecido de Paulo, inclusive até tem cartas a Timóteo na Bíblia, veio desta cidade. Esse milagre, ou a fama que correu de Paulo nesse lugar, chamou a atenção do então menino Timóteo. Mas isso é uma outra coisa. Aqui em questão, Paulo fez milagres, Paulo pregou a palavra, Paulo levou o evangelho. Só que Paulo foi rejeitado por alguns religiosos desta cidade, alguns judeus ortodoxos, religiosíssimos, e que acabaram apedrejando Paulo. E depois de terem apedrejado Paulo, pegaram ele e jogaram ele na porta da cidade, jogaram ele para fora da cidade. Algumas pessoas que conheciam Paulo, que já ouviram a pregação de Paulo, quando viram aquilo, o texto sagrado diz que ficaram à volta de Paulo. Quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando a multidão,
e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Quer dizer, eles consideraram que Paulo estava morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Então, eles acharam que tinham matado Paulo. Depois, lá na porta, lá na saída da cidade, jogado, alguns discípulos rodearam Paulo, se espantaram porque viram Paulo se mexer. Paulo se levantou de imediato, entrou na cidade. E olha que interessante, no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, que era outra cidade também. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Olha só que coisa, Paulo foi apedrejado, já no dia seguinte, não deu tempo de recuperar nada, ele foi pregar em outro lugar, cidade chamada Derbe, e aqui o texto sagrado diz que Paulo fez muitos discípulos naquele lugar. E quando ele terminou o trabalho de discipulado nessa cidade de Derbe, para onde que Paulo volta? Você prestou atenção? Para onde que Paulo volta? Justamente para a cidade aonde ele tinha sido apedrejado, a ponto de pensarem que tinham matado a ele. Mas olha só que coisa, o porquê que Paulo volta para pregar justamente na cidade aonde ele foi apedrejado e jogado na beira do caminho. Olha o que o texto sagrado diz aqui, o porquê que ele foi para lá, para essa cidade de novo. Versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Olha só o porquê que Paulo, depois de ter sido apedrejado, tido como morto, ele volta para uma cidade onde ele era malquisto ou malvindo, digamos assim. Paulo foi lá para poder dar o alimento da fé para aqueles irmãos. Paulo foi lá para poder exortar eles, advertir eles, falar para eles do quão importante era eles permanecerem firmes na fé, como está aqui no versículo 22. Paulo chegou lá para dar o alimento para aquela igreja, digamos assim, numa ocasião caótica, em um ambiente hostil, mas Paulo vê a importância de voltar àquela cidade e dar o alimento aos recém-convertidos ou aos convertidos daquele local. Paulo sabia da importância deles permanecerem na fé. Paulo sabia que tinha que voltar lá para alertar eles quanto a isso. Olha, vocês vão passar essas tribulações, o ambiente aqui é hostil, não é bacana, não é fácil não, porque eu fui apedrejado. Então, olha gente, se preparem, se alimentem. Paulo orou com eles, Paulo jejuou com eles, Paulo apresentou alguns presbíteros a Deus, Paulo fez aquela igreja crescer. E talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com a anorexia espiritual? O que isso tem a ver com o que o pastor falava ainda há pouco? Ora, Paulo viu a importância em ter que voltar lá para dar o alimento espiritual para aquelas pessoas, porque quem sabe até pelo ambiente hostil aquelas pessoas ficassem amedrontadas e não recorressem mais a orar, a jejuar. Quem sabe eles ficariam com medo, ficariam isolados.
E, inclusive, em momentos como esse que nós estamos vivendo, muitas pessoas aí amedrontadas, em pânico. Você não pode deixar de se alimentar, não. Você não pode deixar de ir na sua Bíblia e ler. Ainda que você não entenda o que você está lendo no começo, faça uma oração, peça a Deus, me dá o discernimento do que eu vou ler. Não precisa ler muita coisa, não. Você precisa fazer as suas orações. Você pode pegar alguns dias, ou ainda que seja da semana, para fazer um jejum pela sua vida espiritual. Não deixe de se alimentar, por favor. Dias atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim: olha, pastor, eu recebi o link para participar de um culto online. É um culto de outro país, parece que o pastor estava fazendo, pastor brasileiro, mas estava no outro país, enviou o link, e ela acessando o link, mas a internet dela não estava legal naquele dia, ficou travando. Então ela disse assim: não é a mesma coisa. E eu sei, é verdade, não é mesmo. Outra senhora também me disse que um dia desses estava participando de um culto que nós também realizamos aqui online, e essa senhora disse: olha, quando o pastor começou o hino, o louvor, eu me lembrei do meu passado na fé, me deu vontade de cantar, mas eu fiquei sem graça, porque eu estava em casa com a família, então não deu para mim cantar, querendo dizer, né, que na igreja é muito melhor. De fato, claro, concordo plenamente. Nestes dias em que nós não estamos podendo nos reunir na igreja, se alimente, participe das reuniões online, mande uma mensagem para o seu pastor, peça o link da reunião que ele vai fazer, do culto que ele vai fazer, entre num grupo de oração no WhatsApp, sabe, isso vai alimentar a sua fé. Num ambiente hostil, Paulo arriscou a vida dele, porque ele pensou: não posso deixar aqueles irmãos sozinhos, eu não posso deixar eles sem o alimento, porque se eles ficarem sem se alimentar, eles vão enfraquecer, eles vão ficar, digamos, anorexos na vida espiritual. Eu creio que deu para você compreender essa mensagem, porque é o Espírito Santo que vai dar o entendimento dela para você, tá bom? Eu quero agora convidar você para fazer uma oração comigo. Você pode fazer isso? Então, se for possível, no local em que você está, se isso lhe permite, feche os seus olhos, deixe eu orar por você. Meu Deus e Pai, em o nome do seu Filho amado, do nosso Salvador, Cristo Jesus, eu oro por esta pessoa. Quem sabe ela se encontra debilitada na sua vida espiritual, fraquinha. Meu Deus, eu peço para que através desta mensagem o teu Espírito tenha passagem e liberdade para trabalhar no coração desta pessoa, na mente desta pessoa, na alma dela. Fortaleça-o, meu Deus, que ela tenha a saúde dela revigorada, que ela tenha a sua saúde restaurada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Olha, uma coisa muito importante que eu lembrei aqui, duas coisas. Primeiro, um dos sintomas do que sofre anorexia física é que ele evita participar de refeições com a família. Um dos sintomas do que sofre anorexia espiritual, ela não tem mais interesse em congregar, em estar como igreja. Claro que levando em consideração os dias em que vivemos, e isso nós temos que evitar, mas como eu disse, procure, se interesse, participe de cultos online, como já foi dito nessa mensagem. E segundo detalhe, se você até agora
Você ainda não percebeu a gravidade disto? Assim como o anorexo, todos à sua volta percebem que ele está frágil, debilitado, mas ele por si só não tem essa capacidade. Até que chega um momento em que ele tem que cair em si e ver, pô, eu não estou bem, e buscar ajuda. Busque ajuda também. Eu creio que através do que foi dito aqui, é Deus querendo ajudá-lo. Tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo vídeo.